Olá, vamos iniciar a nossa aula de processo civil de hoje e hoje nós vamos tratar da penhora e da expropriação de bens. Então, hoje vamos tratar aqui do nosso conteúdo. O que é a penhora? A penhora, ela é esse ato de constrição que tem por finalidade individualizar os bens do patrimônio do devedor que ficarão afetados ao pagamento do débito, né? Então, veja, quando eu inicio a minha execução, qual é a minha finalidade? A minha finalidade é que este débito seja pago. Se, após a citação, o devedor ele já não providencia o pagamento voluntário, se o executado não providencia esse pagamento, eu utilizo-me da penhora, que é essa constrição desses bens para garantir que eu vou conseguir saldar essa execução. Só que como que eu posso fazer? Já na petição inicial, eu posso indicar alguns bens que eu entenda que sejam possíveis de saldar essa execução. Então, se o meu executado, eu sei que ele está com dificuldades financeiras, mas que ele possui um imóvel, um imóvel no litoral, eu posso, já na petição inicial, indicar, juntar a matrícula e indicar que esse executado deve ter a penhora desse imóvel no litoral. Ou mesmo, se eu sei que o meu executado possui um veículo, um carro de alto valor, eu já indico, olha, de preferência ao oficial de justiça, que ele penhore aquele veículo para que a execução seja satisfeita. No artigo 835, a gente tem uma ordem de prioridade dos bens penhoráveis. Eu sei que a gente já chegou até a falar dessa ordem, mas, de preferência, assim, o que é mais interessante para saldar uma dívida? De preferência, que seja saldada por dinheiro. Então, dinheiro é a primeira, é o bem mais precioso para se saldar uma dívida. Se você já paga, você já resolve, e aí você quita a sua operação. Depois, a gente tem títulos da dívida pública, títulos de valores imobiliários, veículos, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, ações e outros direitos. Essa ordem aqui, ela deve ser observada no curso de execução, porque às vezes pode ser que eventualmente a gente faça a penhora de uma Ferrari do executado. Só que aí o executado fala, olha, eu não quero me desfazer da minha Ferrari, mas eu tenho uma casa no litoral que vale muito mais que essa Ferrari. Se vocês quiserem penhorar essa casa, a gente pode fazer essa substituição. Então, é possível substituir um bem penhorado, e aí eu tenho uma ordem de prioridades. E aí, conforme o curso do próprio processo, a gente pode chegar nessas denominações. De início, o que a gente pode falar, vamos falar da penhora com relação a bens imóveis e veículos automotores. O que acontece? Quando eu vou penhorar um imóvel, geralmente eu tenho esse imóvel, ele deve estar registrado no cartório de registro de imóveis. Então, quando eu já peço
essa penhora, ela pode ser feita tanto por auto de penhora quanto por termo de penhora. O que é essa diferença? Se o oficial de justiça ele vai até o local e constata que o meu executado ele possui um imóvel ou possui um veículo, aí ele formaliza por auto de penhora que aquele imóvel, que aquele veículo, ele está sendo penhorado. Porém, se eu já tenho ciência que ele tem um imóvel que eu me interessa a penhora, eu posso já juntar no próprio auto do processo a matrícula, a certidão de matrícula atualizada desse imóvel. Ou mesmo posso indicar já que ele tem no Detran, sob a sua propriedade, um veículo. E aí, fazendo prova disso nos autos, o juiz, sem a necessidade de determinar que um oficial de justiça vá até o imóvel, vá até esse veículo, ele já determina por termo a penhora desses bens. Então, no caso do veículo, do imóvel, eu devo observar a disposição do artigo 845, que diz: efetuar-se-á a penhora onde se encontrarem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou guarda de terceiros. A penhora de imóveis, independente de onde se localizarem, quando apresenta a certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentar certidão que ateste a sua existência, será realizada por termos dos autos. Então, aqui eu facilito um trabalho da penhora, porque eu não preciso que o oficial de justiça vá lá e constate que esse executado que está devendo, ele tem esse veículo e ele possui esse imóvel. Já apresentando a matrícula, eu já posso pedir a penhora por termo, e aí o juiz já expede o termo de penhora, e eu já faço o registro desse termo de penhora no cartório de imóveis, se for o veículo, ou já faço o gravame dessa constrição junto ao Detran, se tratar de próprio veículo. Eu também posso fazer uma modalidade de penhora, que é a penhora de crédito e a penhora no rosto dos autos. São duas coisas diferentes. Imaginem que eu saiba que o meu devedor ele recebe um crédito de um terceiro. Então, digamos que ele fez um empréstimo no passado, e aí o terceiro sempre vai lá e paga ele sempre no dia 5 do mês. E eu sei disso. Se eu sei que o meu devedor ele recebe crédito, então eu posso, juntamente a esse terceiro que é devedor do meu devedor, já requerer a penhora deste crédito. Então, eu intimo esse terceiro para que, ao invés dele pagar diretamente para o devedor dele, para o credor dele, que ele pague diretamente para mim. E aí, como ele vai me pagando, eu vou abatendo esse valor que eu vou recuperando. Uma outra modalidade muito utilizada é a penhora no rosto dos autos. Vamos supor que eu tenha um devedor e eu entro com uma ação de execução. Quando eu vou pesquisar no site do TJ, eu verifico que existe um outro credor que também está executando o mesmo devedor.
Analisando o processo dele, eu percebo que ele conseguiu penhorar um bem muito valioso, que será suficiente para quitar a dívida que ele tem com aquele credor, e ainda vai sobrar um valor. Então, o que eu faço? Eu peticiono na minha execução e peço ao juiz determinar a penhora no rosto dos autos. O que é a penhora no rosto dos autos? O juiz ele vai pegar um ofício, vai mandar para o outro juiz responsável por aquela execução, indicando que o meu processo tramita e que eu tenho um crédito para com aquele mesmo devedor, em que, se sobrar crédito daquela execução, essa sobra de crédito deve ser transferida diretamente para mim. Isso é a penhora no rosto dos autos. Um juiz oficia o outro, indicando que existe uma execução e que se naquela execução sobrar crédito, tiver após a quitação daquela, que o que sobrar seja remetido à minha execução para a quitação do meu crédito. Isso que acontece na penhora no rosto dos autos. Hoje em dia, o que é muito utilizado é a penhora online. É o sistema Bacenjude. O que acontece? O juiz ele tem acesso a um sistema ligado à Receita Federal e ao Banco Central, que ele consegue, quando numa execução, bloquear todas as contas bancárias em nome do executado. Então, verificado a existência do meu crédito, eu, na posição de credor, peço ao juiz que faça a penhora online. E o que o juiz faz? Ele, aceitando o meu pedido de penhora online, ele, nesse sistema, dando uma ordem nesse sistema, ele bloqueia todas as contas do executado e verifica qual é o saldo. Se o executado tiver esse saldo em conta bancária, a gente já faz o bloqueio desses valores até o valor da minha execução. Então, veja, se eu estou executando o meu adversário no valor de R$5.000, e aí eu peço a penhora online, o juiz manda bloquear a conta dele até atingir o limite de R$5.000. Então, vamos supondo que esse executado tem uma conta no Banco Itaú e ele tem um saldo de R$6.000. O juiz, por esse sistema, ele consegue bloquear esses R$5.000 automaticamente e só fica disponível para o devedor o valor remanescente, ou seja, ele só vai ficar com um valor disponível de R$6.000. Esse sistema, ele é muito bom, ele é o melhor sistema e a melhor forma que a gente tem para conseguir obter a satisfação da nossa execução. Qual é a única crítica? Porque esse sistema ele não consegue diferenciar questões impenhoráveis. Então, vocês hão de se recordar que, por exemplo, os créditos da caderneta de poupança de até 40 salários mínimos do devedor são impenhoráveis. E esse sistema do Bacenjude, ele acaba bloqueando também cadernetas de poupança. Então, infelizmente, o sistema do Bacenjude, que é a penhora online, não consegue diferenciar o que é impenhorável e o que não é. Porém, caso eu acabe bloqueando, digamos, uma caderneta de poupança, e nesse valor de 40 salários mínimos, de até 40 salários mínimos, o que cabe? Cabe ao executado se manifestar no processo num prazo de 5 dias. E aí alegando por que a penhora violou bem impenhorável.
Então, ele deve afirmar que a minha penhora foi irregular. Também é possível, quando eu estou executando pessoas jurídicas ou pessoas físicas que possuam cotas de empresa, que eu faça a penhora de cotas e ações da sociedade. Então, vamos pegar um empresário famoso. Se eu estou executando, digamos, o Roberto Justus. O Roberto Justus, ele tem as suas empresas, que não se confundem com a pessoa física dele. A pessoa jurídica é separada da pessoa física. Porém, digamos que eu não estou conseguindo encontrar patrimônio. Muito difícil, muito difícil. Eu não estou conseguindo encontrar patrimônio. Eu sei que ele é dono de um grupo empresarial. Então, eu posso pedir para que o juiz penhore as ações dele sobre esse grupo empresarial. E aqui eu não estou forçando que os sócios do Roberto Justo me aceitem como sócios. Se eles não quiserem que eu fique como sócio deles, a sociedade pode pagar o valor relativo a essas cotas, sem nenhum problema. Essa é a sistemática da penhora de cotas. Caso os sócios não queiram pagar esse valor das cotas, não queiram adquirir as cotas do Roberto Justus, que é o meu executado, eles podem, a exemplo, fazer a liquidação empresarial dessas cotas. E aí, obter o dinheiro necessário para o pagamento desses valores. Também, quando eu estou penhorando uma empresa, um estabelecimento comercial, eu posso pedir ao juiz que penhore os ativos da empresa, ou mesmo os recebíveis dela, indicando um administrador para aquela empresa. Aqui não se confundindo com a questão de falência, que vocês ainda vão estudar em empresarial, eu posso nomear um administrador que vai até a empresa, verifica se ela tem liquidez, como funcionam os estabelecimentos, quais são os valores que ela possui em caixa, e aí eu consigo fazer a penhora disso, revertendo para a minha execução. Uma das modalidades mais clássicas é a penhora de faturamento. Como funciona a penhora de faturamento? Digamos que eu estou executando a Magazine Luiza. Se eu executo a Magazine Luiza, eu posso pedir uma penhora de faturamento. Para não prejudicar a empresa, que a gente sempre tem que ter o juiz, ele vai sempre tentar preservar a empresa, preservar o negócio, ele pode determinar a penhora de faturamento. Então, digamos que tudo que entra na empresa de faturamento, vendeu uma televisão, 20% dessa venda já fica penhorada para minha execução. Vendeu uma geladeira, 20% está penhorado para minha execução. Mesma coisa posso fazer com a Casas Bahia. Vendeu um sofá, 20% desse faturamento está penhorado. Muitos bancos que são credores fazem esse tipo de modalidade de penhora de faturamento com relação a máquinas de cartão de crédito, cartão de débito. Por quê? Porque você consegue verificar como que foram as vendas daquela pessoa jurídica. E aí você consegue fazer esse extrato essa modalidade de penhora de faturamento. Uma coisa que caracteriza a fraude é que, às vezes, quando você pede a penhora de faturamento, o seu devedor ele começa a usar outras maquininhas, começa a faturar por outras empresas que não são aquelas executadas. Então, uma coisa que a gente deve observar no procedimento de execução é se o nosso devedor não está nos fraudando.
Também é possível a penhora de frutos e rendimentos de coisas móveis e imóveis. Veja, é possível que eu faça a penhora dos recebimentos de aluguel. Então, se o meu devedor, Joãozinho, ele possui imóveis e esses imóveis eles estão alugados, eles estão sendo recebendo aluguéis, eu posso penhorar esse recebimento de aluguel do Joãozinho. E aí, os locatários eles devem pagar diretamente para mim, que sou o credor. Então, eles já depositam direto nos autos e não diretamente ao locador dos imóveis. Averbação da penhora. Quando eu penhoro um bem imóvel, eu preciso pegar esse termo de penhora e registrar no cartório de registro de imóveis. Por quê? Porque isso vai dar publicidade à minha penhora. Imaginem que eu penhoro um imóvel e na sequência, outro credor vai lá e também penhora esse imóvel. Quem vai ter preferência? Quem conseguir registrar primeiro a penhora. Vocês estudaram em direito civil a questão dos direitos reais. Vocês se lembram que os direitos reais também são regidos por essa questão da prioridade registral. Quem registra primeiro acaba tendo certas prioridades. Também essa questão da importância de eu registrar o meu termo de penhora do imóvel no cartório de registro de imóvel, ela está consubstanciada na ideia de evitar a fraude contra credores, porque eu dou publicidade a todos. Então, se o meu devedor ele é muito espertinho, quer fraudar a execução, quando eu penhoro o imóvel dele, ele vem com um contrato de compra e venda desse imóvel. Aí eu digo, bom, você não poderia ter vendido o imóvel porque esse imóvel estava penhorado para a minha execução. Então, a averbação da penhora ela é muito importante nessa questão do próprio da própria evitar a fraude. Nesse sentido, existe a súmula 375 do STJ, e deixa claro que a alienação de bens após o registro da penhora será considerada fraude à execução. E se for anterior à penhora, aí vai ter que depender de provar essa má-fé do devedor, porque, vejam, se eu ajuizei a minha execução e aí, logo na sequência, o próprio devedor já procura vender os imóveis dele, dilapidar o patrimônio, então a gente tem aí uma suposição que ele está agindo de má fé. É possível eu fazer a substituição do bem penhorado? É possível. Eu já falei dessa questão daquela ordem de prioridades, mas se o devedor ele me convencer que ele está substituindo um bem penhorado por outro e esse outro bem também é interessante do ponto de vista da minha execução, eu posso sim aceitar fazer a substituição deste bem penhorado por outro que seja também interessante à minha execução. Então, é possível eu seguir com essa substituição da penhora. Também existe a questão da fiança bancária. Existem alguns devedores que preferem fazer um contrato com o banco, que é uma carta-fiança, e essa carta-fiança, ela equivale a dinheiro. Então, às vezes, eles querem liberar um bem e apresentam uma carta-fiança
e dependendo do credor, ele pode aceitar essa carta-fiança que vai garantir esse valor da execução. Aqui a gente tem que ter em mente que quando ele está pedindo a substituição, não significa que ele está aceitando pagar. Às vezes ele quer discutir se aquela execução é válida ou não, ele precisa caucionar essa execução. Então, para que não haja penhora de outro bem, ele apresenta uma carta-fiança, cauciona o juízo, ele vai apresentar, dizer que ele tem condições sim de pagar, mas ele não concorda em ter que pagar, e por isso que ele está pedindo a substituição da penhora. Aqui, a gente tem que verificar a questão da redução e ampliação da penhora. Às vezes eu faço a penhora de um bem porque eu acho que aquele bem ele é suficientemente valioso para quitação do débito. Mas eu verifico que esse bem ele está deteriorado, ele não atinge o valor da minha execução, do valor do meu crédito. Então eu posso pedir para ampliar a minha penhora. Então, já que esse bem está depreciando, está deteriorando, já não satisfaz o valor da minha penhora, eu posso pedir para que seja penhorado outros bens até eu conseguir atingir o valor da minha penhora. Também eu posso constatar que eu penhorei a mais, eu penhorei muito a mais. Digamos que eu tenha penhorado 250% a mais que a minha execução. Então, o próprio executado, ele pode pedir ao juízo que libere alguns desses bens, porque a penhora foi excessiva. Então, é plenamente possível no curso da execução que esse tipo de situação ele ocorra. Agora, a questão do direito de preferência quando há várias penhoras sobre o mesmo bem. Lembra que eu falei daquela questão do bem imóvel? O artigo 908, ele diz o seguinte: havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhe será distribuído e entregue consonante à ordem das respectivas preferências. Não havendo título legal, a preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observados a anterioridade de cada penhora. Ou seja, quando eu tenho penhora de dinheiro, e eu tenho várias pessoas penhorando, eu posso ter, esse dinheiro, ele acaba entrando respectivamente para cada um dos credores, até a satisfação de cada um. Agora, quando eu tenho uma penhora de um imóvel, eu tenho que respeitar aquela ordem da penhora. Quem penhorou primeiro? Então, se esse bem foi penhorado primeiro por mim, eu tenho direito de levar esse imóvel a leilão, esse imóvel ser vendido, ser transformado em dinheiro e quitar a minha operação. Sobrou dinheiro? Então esse dinheiro que sobrou vai para o que segundo penhorou. Então ele penhorou depois de mim, então sobrou um saldo remanescente, já utiliza esse crédito para quitar a verba dele. Só que a gente também deve observar que existem alguns credores que têm prioridades, como o credor trabalhista. As penhoras trabalhistas sempre vão prevalecer sobre as penhoras cíveis. Então, o credor trabalhista, o crédito dele tem natureza alimentar, tem natureza de satisfazer a subsistência daquele trabalhador. Então, se eu penhorei primeiro, mas aí vem uma penhora trabalhista naquele imóvel, essa penhora trabalhista vai ter prioridade no recebimento deste crédito. A penhora trabalhista vai prevalecer sobre o crédito de natureza civil, crédito que não é prioritário. E feita a penhora de um imóvel ou móvel, eu posso deixar esse imóvel sob um depositário. Quem é o depositário? Geralmente o próprio devedor.
Se o carro já está com ele, eu posso deixar com ele. Por quê? Porque senão eu vou ter que constituir alguém que se responsabilize por aquele veículo. Isso geralmente dá muito problema, porque o veículo vai se deteriorizando, pode ser roubado. Então, geralmente, se eu faço uma penhora de um veículo, eu deixo esse veículo com o próprio devedor. Ou eu penhorei o imóvel do próprio devedor, do executado. Eu deixo ele como depositário da penhora. Fato é, quando eu vender esse imóvel, ele tem que entregar o imóvel. Se ele não entrega, aí tem um problema. Eu posso envidar medidas judiciais para tirá-lo da posse desse bem. Por quê? Porque eu não posso, hoje em dia, é proibida a prisão do depositário infiel. O depositário que deveria cuidar do imóvel, deveria deixar cuidar do imóvel até a minha satisfação do meu crédito, se ele some com o carro, se ele deteriora o imóvel, a gente não pode mais prendê-lo. A gente só pode prender por dívida ou as questões das dívidas de alimentos, alimentos no direito de família. Após o Pacto de São José da Costa Rica, é proibida a prisão civil do depositário infiel, com exceção da prisão civil por débito alimentar. Então, não dá para eu prender o meu depositário. E aí, eu passo para a avaliação desse bem. Eu penhorei um imóvel, mas quanto que ele vale? Eu tenho uma ideia de quanto que ele vale. Se é fácil, se não é um imóvel difícil, eu posso pegar os corretores de imóvel da região e indicar, esse imóvel vale mais ou menos 500 mil, esse imóvel vale mais ou menos 600 mil. Porém, o certo é o próprio juiz fazer a determinação de um perito. Este perito vai fazer a análise de quanto que vale aquele bem imóvel. E avaliando esse bem imóvel, ele conseguirá indicar o valor certo desse imóvel e pelo qual esse imóvel deverá ser alienado. Mas vejam, quando eu penhoro um carro, já é mais fácil, porque eu tenho a tabela FIPE. Se eu tenho a tabela FIPE, eu não preciso de um perito para avaliar quanto que vale o carro. Dependendo da situação, depende. Se o carro for um carro de luxo, muito valioso, tem que ver o estado que ele se encontra, mas através da tabela FIPE, eu tenho uma ideia. Então, eu posso ter tanto a avaliação por perito, como também um perito que faça a avaliação desse imóvel. E, a partir do momento que eu tenho a penhora de um bem, eu devo intimar o devedor, eu devo intimar esse executado, para que ele tome ciência da penhora. Se o meu executado já tem advogado constituído nos autos, eu posso intimar diretamente o executado, o advogado. Agora, se ele não tem advogado constituído nos autos, eu posso fazer a intimação dele pessoalmente. Eu devo fazer a intimação pessoal dele. Então, o oficial de justiça vai fazer essa intimação. Que não necessariamente precisa ser uma intimação pessoal. O termo que a gente utiliza no direito é intimação pessoal, mas a intimação pode se dar por carta. É que ele tem que receber esta carta, mas não essa intimação pessoal não significa que o oficial de justiça tem que pessoalmente atestar que ele recebeu. Pode ser uma intimação realizada por carta, na modalidade por carta. Existem outras pessoas que precisam ser intimadas quando eu faço a penhora de um bem. Então, quando a penhora recai sobre um bem que ele tem copropriedade, então
se o imóvel pertence ao executado e à esposa, então eu tenho que chamar a esposa, indicando que eu estou penhorando o bem dela, a metade. Eu tenho que penhorar o credor da garantia real, se esse imóvel ele for, estiver sob garantia de alienação fiduciária, de hipoteca a outro credor. Eu tenho que intimar o titular do usufruto, eu tenho que intimar o promitente comprador, o promitente vendedor, tudo que estiver averbado ali na matrícula do imóvel. Finalizado a parte da penhora, eu vou começar a transformar esse bem penhorado em dinheiro, transformar isso para satisfazer a execução. Como que eu posso fazer? Eu tenho 3 modalidades de expropriação. Eu posso adjudicar o bem, fazer a alienação dele por iniciativa particular, ou eu posso fazer o leilão deste bem. Quando eu faço a adjudicação do imóvel, que é a forma mais barata, após a avaliação do bem, eu falo, bom, ele tem um apartamento no litoral, bom, e ele me deve 600 mil, o apartamento vale 600 mil, eu aceito adjudicar esse bem, eu aceito ficar com esse apartamento no litoral pelo valor da dívida. Então, o juiz adjudica esse bem para a satisfação da minha execução e o credor acaba se tornando proprietário desse imóvel. Eu também posso fazer a alienação por iniciativa particular. Eu tenho que verificar, bom, será que tem alguém interessado em comprar esse bem que eu penhorei? Então, eu penhorei um Honda Fit. Será que tem alguém que quer comprar esse Honda Fit? Será que eu conheço alguém? Ah, tem alguém que quer comprar esse Honda Fit pelo valor que vale, pelo valor certo. Então, falar, excelência, peticiono nos autos. Fulano de tal tem interesse na compra do imóvel, do Honda Fit. E aí ele oferece a proposta, o juiz aceitando, a gente pode fazer a venda desse bem. Lembrando que ele não pode ser vendido por um preço abaixo de mercado, não pode ser um preço vil. Mas quando eu verifico que não existe nenhum interessado, eu não conheço nenhum interessado, eu posso fazer a alienação por leilão judicial. E o leilão judicial ele vai seguir certas formalidades já expressamente descritas no Código de Processo Civil, que estabelecem basicamente a seguinte ordem. É necessário que se monte um edital que vai ser publicado em jornal de grande circulação e hoje em dia também publicado na própria internet, indicando que no alto daquele processo estará sendo realizada um leilão judicial do bem penhorado. A gente descreve qual é o bem penhorado, descreve quem é o credor, quem é o devedor, quem é o proprietário desse bem. E indica quando será a data que será realizada a primeira tentativa de venda e a data que será realizada a segunda tentativa de venda. Essa primeira tentativa de venda será chamada de primeira praça. E a data da segunda tentativa de venda, segunda praça. Estabelece o valor de avaliação como o valor mínimo para a primeira praça. É um valor de mercado. Então, quanto que vale? Ah, vale 600 mil aquele apartamento no Guarujá. Beleza, vamos leiloar na primeira praça por 600 mil. Geralmente, nunca a gente consegue fazer a venda desse bem em primeira praça. Então, sempre preciso da segunda praça. Quando da segunda praça, o valor ele já cai significativamente. Eu já passo a aceitar o valor que as pessoas elas aceitam pagar por aquele bem. Para que não seja caracterizado um preço vil na segunda praça, esse valor ele não deve ser inferior a 50% do valor de avaliação. Senão, eu estou vendendo muito abaixo do que realmente vale, e aí eu estou prejudicando o devedor. Então, no leilão, eu não posso fazer essa venda por um valor que seja considerado
viu que seja considerado abaixo do valor necessário. Lembrando, é muito importante que eu intime o meu devedor da realização desse leilão. E eu intime o proprietário deste imóvel em até 5 dias antes da realização do leilão. Existem muitos leilões que são anulados por falta de intimação. E a intimação é um requisito básico, ele precisa ter sido notificado de que o bem está indo a leilão. Por quê? Porque ele, como proprietário do imóvel, ele tem direito à preferência. Então, se ele quiser adquirir o próprio imóvel em leilão, ele terá a preferência nessa aquisição. Então, pode ser que exista até um outro interessado que esteja querendo comprar um imóvel, mas se o próprio devedor, se o próprio executado, dono deste imóvel, tiver interesse na aquisição desse imóvel, ele vai ter resguardado o direito de preferência dele. Então, ele poderá adquirir esse imóvel em preferência a outros credores. Então, gente, eu termino aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a presença de todos. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar um e-mail. Estou à disposição de vocês. Um forte abraço.